Graça e paz, querida igreja. Mais uma vez, uma alegria poder estar aqui para compartilhar da palavra de Deus, princípios poderosos da palavra de Deus. E neste mês da família, que nós temos comemorado o mês da família, é uma mensagem direcionada para os homens, para os amados irmãos, né? Os pais, os casados, mas com certeza de valia para todos todos os jovens, todos os homens, né? Que algum dia, né, casarão. São princípios para a preservação da família, para a preservação da sociedade, com certeza da igreja. Nós vivemos dias sempre de aumento da violência, aumento de várias coisas, né, várias formas de pecado por causa do distanciamento de Deus, do Senhor. E, de certa forma, todos nós temos sido vítimas, né, até por conta da omissão, proposital ou não, dos homens. Deus criou primeiramente Adão. Foi com ele que ele tratou de várias coisas. Então, quando Adão pecou, a palavra de Deus, nós sabemos, ela vai falar que Eva foi enganada. Adão não. Então, quando houve a falha na liderança de Adão e ele cedeu e assim entrou o pecado no mundo, a partir daquela decisão tomada, hoje nós sofremos muitas consequências, inúmeras consequências a partir daquela decisão. Não sei o que lhe faltou, foi um pulso firme, um receio de que ele ficasse só, sendo que o próprio Deus comentara, né, que não era bom, não é bom que o homem fique só, esteja só. Não sei o que passou ali pela cabeça dele, um medo, uma insegurança, talvez de não querer ficar sem a sua bela Eva, já que já se tinha tirado, né, uma costela dele. E será que teria que perder outra costela? Não sei o que aconteceu, mas com certeza, muito do que nós sofremos hoje, na sociedade, a violência, essa falta de respeito com as autoridades, tudo tem também a ver com a falta da postura do homem. Então, o estudo que eu proponho para os irmãos, eu comecei a ler um livro, vou comentar, é Homens do Reino. Então, uma boa leitura. E o versículo que eu vou fundamentar, não é o versículo que ele lê, mas que ele cita lá, é em primeiro livro de Reis. No primeiro livro de Reis, capítulo 2, Davi dá instruções a Salomão e morre. Então, as palavras finais de Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas um homem que pecou, um homem falho. E ele, nos seus últimos momentos, preocupando-se com o templo, a construção do templo, ele dá diretrizes para Salomão, tentando preservá-lo e ajudá-lo do que estaria por vir. Lembrando, né, até me abençoa, que esse Salomão ainda não é o Salomão que recebeu sabedoria. Era a instrução de um pai para um filho que até então não havia se tornado o homem mais sábio que se tenha conhecimento. Então, no 1 Reis, capítulo 2, aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Ser homem. Tem uma outra tradução, achei assim, bem interessante. Porta-te como homem. Tenha conduta de homem. E é claro que nós somos da fé, devemos ter atitudes de homens da fé, atitudes de santidade,
de homens do reino, que é a proposta exatamente do livro, cujos alguns princípios eu vou compartilhar com os amados irmãos. Então, irmãos, o propósito desse novo estudo, não sei quantas lições nós teremos, é exatamente nos relembrar, talvez para alguns ensinar o que o Deus, o Criador, o nosso Deus tem como propósito para as nossas vidas. Então, antes de continuar, vamos ter uma palavra de oração e vamos só começar, né, dar um pontapé inicial. Essa primeira aula é só para os irmãos já ficarem familiarizados com o que nós estaremos conversando e darem uma atenção, né, especial realmente para esse estudo. Eu creio que nós somos pessoas influenciáveis, né, influenciadas, né, por bons exemplos. E eu creio que Deus que nos criou e que nos salvou dessa geração perversa e corrupta, como diz Paulo, com certeza Ele tem propósitos para nós. E dentre esses propósitos, com certeza, é que sejamos corajosos e tenhamos atitudes de homens, não de meninos, moleques, não de insensatos, loucos, né? Como Provérbios vai falar muitas vezes, o sábio e o simples, ou o louco. Deus tem propósitos de nos usar para a honra e glória dele, mas nós precisamos ser homens do reino. Colossenses vai falar, olha, pensar nas coisas que são do alto, são de cima, então precisamos ser homens do alto, precisamos ser homens de cima, precisamos ser homens de Deus. É impossível não lembrar em Reis, quando o profeta Elias, passando pela casa de uma mulher, ela, sem conhecê-lo ainda, ela fala, eis que passa por nós é um santo homem de Deus. Então, com certeza, há características verificáveis, mensuráveis de alguém que é um homem do reino, um homem do alto, um homem de Deus. E isso vai ser verificado tanto no âmbito familiar quanto fora da família, na empresa, né, na sociedade. Nós carregamos, né, conosco essa nossa fé. Ela é evidenciada, por exemplo, como no caso de Pedro. Lembra? Quando Pedro tentou negar Jesus, ele foi repreendido e falou, não, tu és um deles, porque a tua fala te condena. Então, o que nós falamos, o que nós fazemos, decisões que nós tomamos, com certeza, fazem com que sejamos homens de Deus, homens do reino, homens do alto. E outras situações não. Apenas uma fachada. Apenas um motor, um carro com uma lataria linda, mas sem motor. Não pode ir para lugar nenhum, não tem funcionalidade nenhuma. Então, irmãos, meu desafio e minha oração diante do nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, esse Deus triuno que nos criou, que nos formou, mas nos criou, nos formou primeiramente para ter comunhão com Ele. Nós vemos ali um pouco, né, que Adão, que Deus tinha comunhão com Adão, até no momento da queda, lá no dia da queda, Adão, onde tu estás? Onde estás, Adão? Eles conversavam, Adão pôs o nome, né? Nós temos o registro bíblico de todos os animais. Então, Deus nos criou para a sua glória, Deus nos criou para termos comunhão com Ele,
E Deus nos criou para nos usar, para governar. Então, a grande função do homem de Deus é dominar, é governar, é ser um exemplo a ser seguido. Então, é esse o desafio que eu lanço para os amados irmãos. Então, a partir da nossa próxima aula, do nosso próximo encontro, nós daremos continuação a esse estudo, criação, desde a criação, princípios maravilhosos sobre toda a criação do ser humano, várias atitudes do ser humano, vários versículos, vários personagens que nos ajudarão a identificar se temos sido homens do reino, homens do alto, ou apenas criaturas do sexo masculino. Então, que Deus use esse estudo para a honra e glória dele. Em nome de Jesus, é minha oração, é meu desejo que todos nós sejamos impactados e abençoados por esses princípios que serão vistos a partir do nosso próximo encontro. Deus abençoe.